Alô, bom dia, estamos de volta nessa quarta-feira, 19 de junho de 2024, sejam todos bem-vindos. E tirem as crianças da sala porque o assunto é bem pesado. Mas antes de entrar no assunto pesado, quero mandar um imenso abraço ao José Braz Sabino, que é membro desse canal. E o José Braz fez aniversário antes de ontem, 55 primaverinhas, e me pediu um abraço. Bem, eu só li o comentário do José ontem e, portanto, só posso mandar o abraço hoje, com muito atraso. Mas um imenso abraço, José, e muitas felicidades, desejando a você e a sua família muita paz e muitas primaverinhas. Beijo no coração. Muito bem, meus queridos amigos. A loucura diabólica definitivamente tomou conta deste mundo. O poderoso Klaus Schwab, o chefão do poderoso, também poderoso Fórum Econômico Mundial, está prometendo, pasmem, eternidade aos seus seguidores. O diabo quer sempre imitar a Deus, né? Pois aqui há uma imitação diabólica no sentido da eternidade. Parece que Klaus Schwab quer seduzir os seus seguidores com a ideia de que eles viverão para sempre na forma de avatares, com os seus cérebros replicados por inteligência artificial. Bem, a história é maluca, mas pode ser comparada, por exemplo, à experiência de encontrarmos hoje, por aí pelas ruas, figuras, vultos do passado, como Stalin ou o bigodinho da Alemanha, por exemplo. Imagine você fazendo uma viagem de férias para a Alemanha, para a cidade de Stuttgart, por exemplo, e de repente você andando pela cidade, fotografando os pontos turísticos, percebe que há um comício de uma figura política pedindo votos para uma plateia entusiasmada. Você acha curioso, se aproxima e dá de cara com quem? Com o bigodinho da Alemanha fazendo um discurso emocionado no centro do tablado. E você pergunta, mas aquele sujeito ali não tinha morrido em 1945? Tinha, mas ele reviveu. Reviveu na forma pensada por Klaus Schwab. Como a robótica está bem evoluída e a inteligência artificial também, podemos, numa espécie de exercício fantasioso, imaginar um cérebro artificial, não é? Uma réplica do cérebro do bigodinho da Alemanha dentro de um corpo de robô. E ele lá, então, fazendo o seu discurso, buscando uma vaguinha para a chancelaria. Já imaginaram? É roteiro de filme B? Bem, vejam só. Notícia dada pelo Slay News ontem. O fundador do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab, disse aos chamados jovens líderes globais da sua organização globalista não eleita que eles continuarão a viver mesmo depois de morrerem. De acordo com Klaus Schwab, os membros do Fórum Econômico Mundial podem continuar esperançosos de desfrutar de mais do que apenas uma carreira de 50 anos. Através do uso da tecnologia e injeções, disse Klaus Schwab, os jovens líderes globais do Fórum continuarão a viver. Fake news, ele não disse isso. Disse sim, e está aqui a prova, aqui do ladinho. O vídeo em que ele fala essas barbaridades vazou. Diz o Slay News, Schwab prometeu aos jovens globalistas que mesmo depois de morrerem, os seus cérebros serão replicados através de inteligência artificial e algoritmos. Ele fez os comentários em um vídeo vazado que foi gravado durante uma sessão privada de doutrinação para jovens líderes globais do Fórum Econômico Mundial. Você agora tem a chance de esperar uma carreira de 50 anos, talvez mais, disse Schwab à multidão. Seu avatar continuará vivo e seu cérebro será replicado por meio de inteligência artificial
e algoritmos. Ou seja, pega-se tudo o que o sujeito disse, pensou em dizer, aquilo que os amigos relataram, aquilo que ele próprio escreveu em cartas, documentos, sabe-se lá, coloque tudo dentro da inteligência artificial e essa criará os algoritmos numa espécie de réplica do cérebro do sujeito. E aí, uma vez que exista esse cérebro, bem, ele pode passar de uma máquina para outra ou então até mesmo entrar num robô. Daí porque eu já imagino figuras como o Bigodinho voltando, já que o Bigodinho e Klaus Schwab, ao que tudo indica, têm uma relação orgânica muito forte, por assim dizer. Pois é. Mas espera aí, não é só isso. Na medida em que essa gente maluca consegue replicar ou então vender a eternidade, também seria de supor que para eles é possível sim controlar os nossos pensamentos ou o que nós dizemos. Melhor ainda, controlar as nossas vidas através da regulação da internet, que não precisa ser, digamos, oficial. Aliás, ela já está em curso. Vejam só parte dessa mesma matéria sobre a censura que passa pela cabeça de Klaus Schwab. O Fórum Econômico Mundial está agora pressionando para associar a desinformação online a violações dos direitos humanos, à medida em que o grupo com sede na Suíça procura capacitar-se e suprimir pensamentos errados. Vejam só, suprimir pensamentos errados. De acordo com o Fórum Econômico Mundial, as métricas ambientais, sociais e de governo ou de governação, a ESG, podem revelar-se valiosas para a avaliação ou para avaliar as plataformas no que dizem respeito ao tratamento da desinformação, do discurso de ódio, sempre ele, e de material de abuso. Num novo relatório publicado em 6 de junho de 2024, o livro branco do Fórum Econômico Mundial afirmava o seguinte, 2 pontos. Num mundo cada vez mais interligado, é essencial medir a segurança digital para compreender os riscos, alocar recursos e demonstrar a conformidade com os regulamentos. Pois é, eles querem suprimir, então, não é mais nem a mentira, hein? É o pensamento errado. Mas como assim suprimir o pensamento errado? Bem, só podemos imaginar reprogramando o pensamento do ser humaninho, não é? Só pode ser isso, porque até o momento não se tem notícia de que uma pessoa pode entrar no pensamento da outra. Bem, pelo menos não ainda oficialmente. Agora sabe-se sim que se pode moldar o pensamento das pessoas, não é não? Pois é, vejam só que interessante, uma notícia que vai bem na direção de tudo isso que eu estou falando. A primeira-ministra de Vitória, na Austrália, a senhora Jacinta Ardern, estabeleceu um controverso ministério, presta atenção, um controverso ministério destinado a reprogramar os homens, os seres humaninhos do sexo masculino, nomeando Tim Richardson como o primeiro secretário parlamentar do país para a mudança de comportamento dos homens, no meio de preocupações com a violência baseada no gênero e nas liberdades civis. Aí você se pergunta, peraí, não, vamos com calma. A primeira-ministra nomeou um secretário para ser o modelo dos homens, o modelo oficial do governo para o comportamento masculino? É isso mesmo que eu ouvi? É isso mesmo. Bem, mas então como seria isso? Ele apareceria fazendo catequese de como deve ser o comportamento masculino? Não, seria um tanto quanto ridículo, não é? O sujeito aparecer uma vez por semana na rede estatal para dizer como um homem deve se comportar, seria um tanto quanto cômico, não fosse trágico.
A conversa é outra. Ele estabelecerá mecanismos de censura, principalmente nas redes sociais, para pegar os sujeitos que, digamos assim, se configurem como machos tóxicos e puni-los, mas puni-los severamente, claro, para que sirvam de exemplo para que outros se intimidem em direção à toxicidade masculina, entenderam? Que coisa maluca, né? Pois é, o Great Game India é que deu essa notícia e comenta o seguinte lá pelas tantas. Tim Richardson afirmou que a sua posição se concentrará principalmente na internet e como esta afeta as atitudes dos homens em relação às mulheres. Dito de outra forma, o governo provavelmente pretende censurar o discurso na internet para impedir comportamentos masculinos erráticos ou tóxicos, né? Como queiram. Pois é, tem ou não tem a ver com as determinações, com os comandos dados lá pelo Fórum Econômico Mundial, não é? Tem ou não tem? É claro que é de lá que partem essas diretrizes e vão entrando na vida política dos países, vão entrando até mesmo nas legislações. E de repente ninguém sabe como, nem porquê, mas a coisa está estabelecida por pessoas que ninguém viu, ninguém conhece e ninguém votou. Esse é o novo poder global que está exercendo, ou melhor, que está influenciando as nossas vidas e será cada vez pior daqui para frente, pelo menos no mundo ocidental, né? E pensar que tudo isso começou lá em 2008 com Barack Hussein Obama, lembram? Pois Barack Hussein Obama inventou a história de que havia uma guerra racial nos Estados Unidos. E a partir dessa invenção, tudo se tornou possível. Foi de lá para cá que essa história de todos contra todos ganhou força e se espalhou pelo mundo. Barack Obama fez escola, porque ele nos fez acreditar que negros e brancos viviam em guerra, mas isso se estendeu para homens e mulheres. Homens e mulheres estão num eterno conflito, brancos e negros num eterno conflito, ricos e pobres numa eterna guerra, filhos e pais também, e por aí vai. Bem, agora, no atual momento, já podemos sim enxergar com clareza de que estamos nesse reino diabólico de todos contra todos, não é mesmo? Pois Jesus dizia: nação se levantará contra nação, reino contra reino, e todos contra todos. Homens contra homens, mulheres contra homens. Enfim, é isso aí, não é? O mundo jaz no maligno. Muito bem, tem uma notícia aqui interessante e preocupante para quem vive em Nova York. Atenção, você que é nova-iorquino, tome cuidado. Notícia curiosa dada por Hal Turner, o radialista Hal Turner. 19 uniformes completos do Departamento de Polícia de Nova York simplesmente sumiram de uma lavanderia a seco. O departamento usa certas lavanderias para deixar os uniformes limpinhos. Pois bem, 19 conjuntos desses uniformes simplesmente sumiram de uma lavanderia. Mas preste atenção que a coisa não para por aí. O Departamento de Polícia confirmou que também sumiram 31 walkie-talkies policiais Motorola VX P949 não atribuídos, classificados ou considerados agora desaparecidos. Também outros 200 conjuntos completos de decalques para carros da polícia, do Departamento de Polícia de Nova York, desapareceram. Ou seja, desapareceram rádios da polícia, Motorola, walkie-talkies, 200 decalques para veículos, né?
e também 19 uniformes completos da cidade. Bem, por que essa notícia é interessante? Porque, segundo Hal Turner, qualquer pessoa com uniforme oficial da polícia, com rádio da polícia e com o carro, com as configurações da polícia, pode fazer o que quiser, no local que quiser, a hora que quiser, sem ser incomodado, porque, afinal de contas, seria ali, então, a representação perfeita do Estado policial, ou seja, da polícia, não é? Quem vai dizer que o sujeito que está com um uniforme oficial, um carro da polícia, rádio da polícia, não seja policial, não é mesmo? Bem, diz Turner, com o mais recente sistema de rádio policial do Departamento de Polícia, rádios individuais que são atribuídos eletronicamente a policiais individuais, com o chamado push-to-talk acionado, o sistema de rádio sabe exatamente quem deve estar naquele rádio. Mas, como acontece com qualquer grande agência policial, há momentos em que os rádios precisam estar disponíveis para grandes emergências. Então, há um conjunto de rádios não atribuídos que funcionarão, não atribuídos aí quer dizer desaparecidos, esses rádios que desapareceram. Eles funcionarão através do sistema de rádio do Departamento de Polícia. E 31 desses rádios estão agora desaparecidos. Então, diz Turner, quem está pegando todo esse equipamento da polícia de Nova York certamente planeja algo criminoso, não é não? Perigoso. Um uniforme, carro da polícia, carro e rádio do Departamento de Polícia levarão o portador ou portadores literalmente a qualquer lugar, literalmente a qualquer hora, praticamente sem questionar. Com esse tipo de assunto, diz Turner, um perpetrador poderia fazer quase qualquer coisa. Só faltaria a esse perpetrador o distintivo da polícia, mas isso é de só menos importância, né? Agora imagine em Nova York, uma cidade que já recebeu o atentado, aquele que mudou praticamente o mundo, não é? De setembro, né? Enfim, não posso falar aqui porque eu não sei porque quando se fala naquela data, os 2 pauzinhos de setembro, o vídeo cai. Mas enfim, quem já recebeu esse tipo de atentado deve ficar muito esperto. Pelo menos 19 uniformes completos da polícia podem estar na mão de, vai saber, né? Gente muito perigosa. Então você que acompanha esse canal e vive aí em Nova York, fique atento, fique esperto. Bem, Vladimir Putin, não poderia deixar de dar essa notícia, está na Coreia do Norte, abraçadinho ao ditador Kim Jong-un, um menino maluquinho Kim Jong-un, que já nem é tão menino assim, não é? Bem, antes de chegar a Pyongyang, Putin escreveu uma carta aberta ao povo norte-coreano que dizia o seguinte, palavras de Putin na carta: a Rússia apoiou continuamente e apoiará a República Popular Democrática da Coreia e o heróico povo coreano na sua luta contra um inimigo traiçoeiro, perigoso e agressivo, na sua luta pela independência, identidade e pelo direito de escolher livremente o seu caminho de desenvolvimento. Bem, mas quem é para Putin aqui o inimigo traiçoeiro, perigoso e agressivo? Os Estados Unidos, claro, mas ele estaria também se referindo à Coreia do Sul e Japão? Provavelmente sim, porque esses países estão quase que umbilicalmente ligados aos Estados Unidos, o que, convenhamos, né, é um discurso para lá de ameaçador, principalmente para a Coreia do Sul. O líder russo também agradeceu à Coreia do Norte pelo seu apoio inabalável à operação militar na Ucrânia, pela solidariedade internacional e pela disposição em defender, segundo Putin, nossas prioridades e pontos de vistas comuns na ONU. Putin também descreveu Pyongyang como nosso apoiante empenhado e com ideias semelhantes, pronto para enfrentar
a ambição do Ocidente coletivo de impedir a emergência de uma ordem mundial multipolar baseada na justiça, no respeito mútuo pela soberania, como se a Coreia do Norte tivesse esses valores, né? Mas tudo bem. E na consideração dos interesses de cada um. A ordem baseada em regras que os Estados Unidos têm tentado impor ao mundo nada mais é do que uma ditadura neocolonial global que se baseia em padrões duplos, observou Putin. Ele provavelmente vai conhecer a liberdade total que tem o norte-coreano sob o regime de Kim Jong-un, mas é claro que ele sabe. Tudo isso aí é blá 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 para papo furado. O que na verdade está em jogo aqui é um acordo. Caso estoure uma guerra, a Coreia do Norte certamente se comprometerá em lançar os seus mísseis nucleares sobre os inimigos que Putin elencou aqui, né? Os inimigos do povo russo, na verdade, que não são inimigos do povo russo, mas são inimigos na estratégia geopolítica. Japão, provavelmente, e Coreia do Sul, certamente. Sem falar que a Coreia do Norte já avisou que pode atingir alvos americanos também com seus mísseis intercontinentais. Então é isso aí, um acordo para um futuro cenário bem terrível para a humanidade. O que também não é novidade nenhuma, é claro que a Coreia do Norte estaria ou estará do lado da Rússia numa conflagração global. Mas a questão aqui é em relação, nessa relação com a Coreia do Norte, é preciso perguntar se a China está de acordo com tudo isso, não é? Porque a China quer também ela ter um controle sobre a Coreia do Norte. Não é o caso de Putin. Putin não quer controlar a Coreia do Norte. Então, eventualmente, isso pode, em algum momento, gerar aí um certo mal-estar entre Pequim e Moscou, né? Vai saber. Bem, para terminar, Donald Trump terá que continuar calado. Ele não poderá dizer nada sobre o julgamento no qual foi considerado culpado pelo júri, comandado pelo juiz Juan Merchan. Os seus advogados pediram para que o Tribunal de Apelação de Nova York desse liberdade a Trump falar, já que o julgamento acabou. E o Tribunal de Apelação de Nova York negou ontem, terça-feira, a tentativa de Trump de apelar de uma ordem de silêncio no caso de Alvin Bragg, o procurador, depois que um júri já retornou, depois que o júri já deu o veredito de culpado a Donald Trump. O presidente Trump havia pedido anteriormente ao tribunal que suspendesse a ordem de silêncio, porque afinal o julgamento já estava concluído. Mas Matteo Colangelo, que é do Departamento de Justiça de Biden, pediu ao juiz Merchan que mantivesse a ordem de silêncio em vigor para evitar ameaças à justiça no julgamento em si. Então, Trump foi considerado culpado, daqui a pouco virá a sentença, pode pegar chilindró, mas ele não poderá falar nada sobre o julgamento, sobre o que aconteceu de fato. Não, ele tem que manter silêncio. Alguma semelhança com a República Popular Democrática da Coreia do Norte? Bem, os Estados Unidos ainda são democráticos, mas pode ser que tenhamos que colocar o popular também no nome, não é não? Pois é. O mundo jaz no maligno. Maybe more. You will get some injections and some and so on, and then don't forget your avatar will continue to live. So and your brain will be replicated through artificial intelligence and algorithm. So we don't know. But at least 50 years. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e verifique se você é inscrito no canal. Se não for inscrito, inscreva-se, acione o sininho para receber as notificações dos nossos conteúdos. E até depois, se Deus quiser.